conosco aqui Márcio Guerra, que é superintendente de economia da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Olá, Márcio. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, bom dia. Queria saber por que é considerado um retrocesso e qual vai ser o impacto disso na indústria brasileira. Vocês já estão pensando até em demissões? Bom, essa questão, como você mesmo trouxe aí, é curiosa, porque em um determinado momento o próprio governo, tecnicamente, defendeu a questão da tributação, porque é uma questão de racionalidade, ou seja, essa taxa, chamada taxa das blusinhas, ela traz isonomia para a indústria brasileira, ou seja, a gente coloca em pé de igualdade a tributação do produto estrangeiro com o produto nacional, ou seja, coloca as mesmas condições. A partir do momento que o governo toma a decisão de retirar essa taxa, ela privilegia o produto estrangeiro e acaba prejudicando a indústria nacional, no caso que nós estamos discutindo aqui. Só para ter uma ideia, durante esse processo, né, em 2025, 4,5 milhões de produtos estrangeiros deixaram de entrar. Logicamente que isso traz um impacto, né? Ou seja, acabaram sendo preservados 135 mil empregos. Isso teve impacto também na arrecadação. E tem um impacto circular na economia, ou seja, isso a gente estima que 29 bilhões, ou seja, as pessoas são empregadas, recebem salários, isso tem um giro na economia, elas adquirem mercadorias, pagam impostos, isso tem um impacto econômico. E agora, com essa medida, isso acaba colocando em risco os empregos, a arrecadação e por aí vai. Só em termos de arrecadação em 2025, o governo arrecadou 3,5 bilhões de reais, no momento qual a situação fiscal do governo não é das mais favoráveis. Então, isso traz impactos significativos, sim, para a economia e, no médio e longo prazo, vai trazer consequências para o cidadão brasileiro. Para Márcio, essa concorrência da indústria nacional com essas plataformas tipo Shein, ela trouxe um outro tipo de debate também, não é? Por que eles vendem tão mais barato? A questão é apenas tributária, aqui paga-se mais imposto, tem alguma coisa a ver com a produtividade e a indústria nacional não corre o risco de, ainda que prevalecesse essa taxa, essa tributação, e essas plataformas migrarem do Oriente para cá e começarem... Até houve um ensaio da Coteminas com a Shein, depois eu acho que fez água ao acordo, mas não acho que eles podem simplesmente se instalar aqui e produzir ainda a preços mais baratos. Como é que está essa concorrência? É importante, Josias, essa tua colocação. Se a gente comparar com a China não tem uma produtividade nos níveis da produtividade brasileira e as condições de trabalho são questionáveis. A questão é que muitas vezes os produtos são subsidiados pelos próprios governos lá fora. Se a gente pegar como exemplo da China, nós vamos ver que tem várias indústrias lá que recebem incentivos, não só fiscais, mas diversas condições para que isso faça com que esse custo seja bem menor, além da questão de estrutura de custo que faz toda a diferença. Outras questões são importantes também de serem consideradas. A entrada desses produtos no Brasil, antes dessa taxa, apenas menos de 2% era registrado, né? Ou seja, você tem uma entrada de produtos e um descontrole muito grande de produtos que são entrados. Então você tem um processo de informalização e falta de controle dessas estatísticas. Esse processo, logicamente, que é uma tendência global. O número, em 2012, se você olhar o que entrava via essas plataformas, era um valor abaixo de 800 milhões de dólares. Isso hoje é muito maior, mais de quase 15 vezes a gente chega hoje a esse número. Então é uma tendência global. Regular essas plataformas e trazer e olhar isso como uma estratégia, não de proteção, porque nós temos que fazer o nosso dever de casa, né? E a indústria tem feito esse dever de casa, mas nós temos que olhar a competitividade do nosso produto. É uma escolha que o país tem que fazer. Não adianta só
proteger. Nós estamos protegendo, mas estamos avançando em produtividade. O setor têxtil é um exemplo clássico. É um dos setores que mais avançou do ponto de vista de adoção tecnológica e de ganho de produtividade. Mas nós pagamos uma carga tributária muito diferente dos outros países. Então, trazer esse processo para uma isonomia é crucial para que a gente concorra em pé de igualdade. E isso não vinha acontecendo. E esse programa mostrou na prática que quando você coloca, não resolveu todas as questões, mas quando você aproxima essa situação, isso acaba refletindo no aumento e na preferência pelos produtos nacionais. Tanto do ponto de vista de qualidade, né? A racionalização do processo de aquisição por meio dessas plataformas. Às vezes as pessoas decidem, às vezes decidem por não comprar, mas a gente fez uma pesquisa e mostrou que 32% preferiu comprar produtos nacionais uma vez quando olhou ali a questão do preço. Bom dia, obrigado aqui pela presença. Vocês têm algum cálculo que aponta a participação efetiva daquilo que vem através de compras pequenas, desses compras até $50, de plataformas como Shein, como Shopee, AliExpress, no total do mercado nacional de roupas? Porque é o seguinte, eu estou falando via essas plataformas porque também a gente tem grandes varejistas que compram muito desses fornecedores na China e vendem aqui dentro. Bota uma etiqueta e vende, né? Você tem grandes varejistas espalhados pelo Brasil que fazem isso. Agora, considerando dessas plataformas, existe algum cálculo de quanto hoje eles representam do mercado nacional? Pois é, Leonardo, essa é uma boa pergunta. Esses dados a gente não tem acesso, esses dados são da Receita Federal, nós já solicitamos, inclusive, até mesmo para olhar, para pensar outros mecanismos, né? Porque uma das preocupações do governo é justamente na taxação ali das pessoas que têm menor renda, né? Então, a recorrência e ver se a gente consegue pensar numa forma de escalar isso, mas a gente precisa ter acesso aos dados. Infelizmente, a gente não conseguiu acesso a esses dados, até mesmo para colocar em discussão outras alternativas para que a gente consiga ter mais clareza na entrada, que tipo de entrada, o que entra na base da pirâmide, o que vem no meio, o que vem do outro lado. Então, as plataformas não fornecem essa informação. Esse programa permite que o governo brasileiro tenha muita clareza no que está entrando por meio das plataformas e por meio das importações, né? Então, é preciso colocar esses dados na mesa para pensar políticas que equilibrem esse processo e que a gente chegue o que é melhor, tanto para o cidadão brasileiro, mas para a indústria brasileira e para a economia e a sociedade brasileira como um todo. O senhor... Márcio, nós estamos diante de um jogo jogado, né? O governo voltou atrás, não tem mais a taxação para essa compra de até $50, né? Objetivamente, o que vai acontecer? Vai haver demissão? O mercado vai encolher para a indústria nacional? O que é que você está antevendo? Porque parece que não tem muitos dados também. Você mencionava agora informações que estão ainda em poder apenas da Receita, que vocês não têm acesso. O que objetivamente vai acontecer? Bom, o mercado vai encolher. Então, assim, de pronto, assim, deve haver um encolhimento em torno de 5 bilhões do mercado interno. E esse mercado, o mercado funciona entre oferta e demanda. Se a demanda retrai, com certeza a produção vai responder a se reformatar para atender a demanda interna, considerando essa entrada de produtos estrangeiros. Então é preciso ter consciência disso, que a indústria vai sofrer se essa medida permanecendo e, consequentemente, isso vai rebater no trabalhador e nas indústrias que vão ter que replanejar a sua produção e aí na economia isso acaba sofrendo de forma circular. Como eu falei, isso preservou 135, esse programa acabou preservando 135 mil empregos e gerando quase 10 bilhões
de circulação de valor dentro da economia. Ou seja, o PIB vai sofrer também. O crescimento econômico brasileiro vai sofrer com essa medida. Mas vocês não têm números de algum estudo, que é isso que o Josias está perguntando. Vocês têm alguns números para apresentar? Por exemplo, quando a gente fala em demissões, quantas demissões? Né? O senhor está falando aí da preservação de 130 mil empregos. 130 mil empregos vão ser perdidos? É esse número que nós estamos falando? Quais são os números que vocês têm do impacto dessa medida? Pois é, no limite preservou 135 mil. Agora a gente tem que ver como é que vai ser o comportamento do mercado em relação a essa medida. A gente não estimou, a gente tem alguns cenários, mas alguns setores vão sofrer mais, como o setor têxtil, o setor de calçados, que sofrem mais com a entrada dessas plataformas. Então tem um ajuste aí que vai ser feito, a gente está acompanhando de perto, mas a gente não tem estimativa certeira de como esses valores vão impactar. Estamos conversando com as associações, mas de certo isso vai ser significativo dentro desses setores. Na análise de vocês, foi uma medida eleitoreira, não técnica do governo? Nos causa estranheza, né? Esse tipo de medida, sobretudo da forma com que esse debate aconteceu desde 2024, né? Onde, se nós resgatarmos aí na linha do tempo, várias figuras do governo defenderam a questão. Nós tivemos um debate técnico mostrando as diferenças e como isso era importante diante de um cenário onde vários países estão lutando para preservar suas estruturas produtivas, e num ano, justamente um ano eleitoral, onde você tem uma situação onde se busca votos, voltar atrás num momento como esse é triste, mas é assim que acontece no Brasil, e nós vamos seguir lutando aqui para preservar emprego, para avançar com a indústria brasileira. Mas se você não acha que houve uma certa negligência da parte do empresariado em relação a esse aspecto político? Porque, se você for olhar hoje, não há essa aferição, mas, de certo, a maioria do eleitorado deve estar apoiando aí o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E o bolsonarismo bateu muito pesado nessa questão, né? Fustigando o governo. Olha aí a taxa, apelidaram o então ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, de taxade, e o empresariado ficou em silêncio, deixou o governo apanhando, por assim dizer, sozinho. Não houve, da parte do empresariado, uma negligência em relação a esse aspecto político, de fazer uma defesa mais enfática, de mostrar isso que você está dizendo aqui, o reflexo da abertura desse mercado para as plataformas, o reflexo disso no mercado de trabalho, na dinâmica da economia brasileira? Não negligenciaram esse aspecto? Josias, o papel da CNI como entidade de representação, o nosso discurso sempre foi em torno dessa dinâmica produtiva, de geração de emprego, de impacto econômico. A questão política, ela sempre vai acontecer de um lado e de outro, né? Quem é governo ou é oposição sempre vai ter uma posição de crítica dependendo da posição que está. A gente segue desde o início trazendo números, mostrando esse diferencial competitivo, como isso faz sofrer a indústria nacional. A gente segue dizendo isso. Nós fazemos um trabalho corpo a corpo, monitoramos sistematicamente com base nos dados que foram disponibilizados pelo governo. Nós gostaríamos de ter mais dados, que o processo de transparência da entrada desses produtos fosse feito de maneira mais aberta, para que nós pudéssemos propor e pensar soluções para a sociedade como um todo, mas que também fortalecesse a indústria. Então, a nossa posição, a gente lutou e continuará lutando com essa bandeira, né? Agora, entrar nessa questão política de defesa de A, de B, porque isso daqui a pouco o papel se muda de posição e um vai ficar contra o outro e o outro contra o outro, e a gente tem que manter essa corrente da racionalidade do que é bom para o Brasil de fato, independente de partido político, independente de quem está do lado A ou do lado B. Muito obrigada, Márcio Guerra, aqui trazendo o posicionamento da indústria nesse caso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês pelo espaço. Muito obrigada. Forte abraço. Obrigado.